O lançamento do livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita, foi um estouro. Dezenas de milhares de pessoas assistindo, interagindo, e ele jogando luz num assunto que é muito comentado, muitas vezes até cheio de preconceito e pouco compreendido, né? As pessoas saíram da aula assim maravilhadas com a capacidade do Gessé de explicar esse tema que é tão importante, principalmente por causa do momento que a gente está vivendo, do momento político. As eleições estão aí, né? Batendo a porta. Se você não assistiu a aula, a notícia boa é que a gente liberou o replay por pouco tempo, até porque a gente acha que é muito importante as pessoas assistirem por causa desse momento político. No final da aula, a gente preparou uns presentes também para toda a turma que ainda não faz parte da comunidade CL e quer fazer parte. E isso está valendo para você que assistiu o replay também. Você vai curtir. Um abraço e boa aula. Muito bem, pessoal, está começando o Desperta de hoje. Hoje é quarta-feira, 2 de outubro, 7h03 da manhã. Muito bom dia, muito obrigado para todo mundo que já está por aí, que já está acompanhando o nosso programa. Já estamos aí com algumas milhares de pessoas, porque este programa, aliás, não baixa mais de 20, 21 mil pessoas ao vivo todos os dias nas redes sociais, fora a nossa transmissão pela TV aberta e pelo rádio. Então sim, a gente já está dando audiência aqui dos canais de notícia que você conhece, já estamos dando há um bom tempo, né? Subiu de patamar aqui, estamos com uma audiência espetacular todas as manhãs. Eu só tenho a agradecer a todo mundo, principalmente quem compartilha o programa, porque a gente vem crescendo muito. Lembrando que o Desperta completou um ano este ano e vem muito mais coisa por aí. Então, muito obrigado pela companhia, pela parceria de todo mundo que nos acompanha logo cedo pela manhã e também para as pessoas que moram em outros fusos horários por aí, pelo mundo, né? Muito obrigado, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Você também que nos acompanha na reprise, muita gente acorda um pouco mais tarde, tem o hábito de assistir ao programa depois, né? Assistir o programa no meio da manhã, lá pelo meio-dia, muitas vezes à tarde, à noite, né? Trocou. Algumas pessoas me falam, olha, eu troquei o Jornal Nacional pelo Desperta, o que é uma decisão inteligente, inclusive, né, Jimmy? A pessoa tomou uma decisão inteligente na vida, né? Vai deixando seu like, vai ativando o sininho, vai acessando os nossos canais, todos nós estamos ao vivo pela internet neste mundão de meu Deus. Compartilhe este programa com as pessoas que você conhece e principalmente se você quiser assistir a este programa pela televisão. Nós estamos ao vivo em 3 praças, São Paulo pela TVT, Porto Alegre pela Pop TV e em Salvador, na Bahia, pela TV Quirimurê, televisão aberta, a televisãozinha da vovó, você pega o controlinho remoto, procura aí que você vai nos encontrar, e também em 3 rádios em São Paulo, cobertura em toda a cidade de São Paulo, pelo rádio, pela Rádio Brasil Atual, pela Rádio Heliópolis e pela Rádio Cantareira. Se você quiser ouvir este programa, principalmente a moçada que está pelo trânsito aí, muito obrigado, é muito bom ter a companhia de todo mundo. Eu espero que o dia de vocês seja um dia maravilhoso e que vocês possam aí ter uma paz de espírito nesta quarta-feira, 2 de outubro, 7h05 da manhã. Olha só, 2 recados iniciais muito rápidos. O gerente enlouqueceu, Jimmy, porque nós teremos a reprise da aula do Gessé e o livro autografado. Atenção, galera que me encontrou ontem, aliás, daqui a pouquinho eu vou falar de um evento que a gente foi ontem, agradecer o convite também. Pessoal que falou comigo ontem, falou, poxa, perdi o livro autografado do Gessé, comi mosca, deixei o link aberto, não lembrei de olhar. Acontece muito, né? A galera abre os links e depois deixa lá aberto numa aba, esquece, o prazo passa depois que vai acessar o link e já não tá mais lá. Então a gente vai abrir uma exceção de novo hoje. No domingo nós tivemos uma super aula e um super lançamento do mais novo best-seller do Gessé Souza, um dos mais importantes intelectuais e intelectuais públicos deste país, um cara que analisa sociologicamente, politicamente a alma do brasileiro, pegando esses clichês que a gente tem por aí, né? Ele já escreveu sobre a ralé brasileira, né? Sobre a nossa elite do atraso e agora escreveu sobre o pobre de direita e não é nada disso que você está pensando, que tá chamando a pessoa de pobre de direita, muito pelo contrário, tá pegando os termos que se popularizam e fazendo um mergulho intelectual neles, que é o que um intelectual público nos tempos de internet deveria fazer para se comunicar com as pessoas. É por isso que o Gessé vende livro. Não adianta a gente da academia ficar com dor de cotovelo. Ai, porque esses títulos, ai não sei o quê. Você quer ser lido e mexer no ponteiro da opinião pública ou não? Há uma estratégia para isso, né? Uma estratégia vencedora. O Gessé é um exemplo disso. O livro é espetacular, analisa nossas raízes históricas, inclusive, para entender por que muitas vezes o oprimido vota no opressor. Esse é o grande raio-x desse novo livro do Gessé.
O livro vai para sua casa autografado, o Gessé tá ferrado, porque só no dia do lançamento, no domingo, tinha 40 mil pessoas assistindo, foram mais de 2 mil livros vendidos já no domingo, agora a gente está liberando a reprise, então olha só, despertaicl.com.br, assista a aula está lá de graça, despertaicl.com.br, e no final você vai ter a chance de assinar o ICL, porque não é só o livro na verdade vai de graça para sua casa mesmo. Você assina o ICL no plano solidário um pouco mais de R$60 por mês, com isso você tem direito a mais de 250 cursos da nossa plataforma, que vai de preparativo do OAB, preparativo para Enem, violão, inglês, espanhol, chinês, matemática, inteligência artificial, marketing digital, organização de empresas, filosofia grega, história do Egito e tudo que você possa imaginar. Tudo. E assim, é aula. Não é videozinho que a gente catou da internet não aí, né? Não é picaretagem, o negócio aqui é sério. É a maior plataforma educacional do mundo, o ICL. É um negócio inacreditável. Tem tudo lá. Dá para aprender a tocar violão, entender Platão, e entender política brasileira e rede social e tudo que você possa imaginar. Tá lá. Então você vai assinar o ICL, vai ter acesso a isso, vai ter acesso à nossa biblioteca, tem assim, ó, muitos livros lá para você pegar e baixar, ler de graça. Os nossos documentários todos, os exclusivos e os documentários que a gente tem também na nossa plataforma, é o nosso ICL Flix, tá lá também, bombando, né? Não é esse nome, eu acabei de inventar, tá? Mas para você entender, todos os documentários que a gente fez até agora, vai para Cuba Eduardo, o documentário das Bets, olha, tem uma infinidade de coisas, documentário sobre MST, sobre terra, né, disputa de terra no Brasil, tem muita coisa, tá entrando mais coisa ainda, logo, aliás, teremos novidades em relação ao nosso Cinema ICL, a gente vai fazer uma transmissão no próximo dia 20 de um filme espetacular também, eu não vou falar aqui, depois na hora certa a gente fala. Vai ter lá o seu clube de descontos também, quando você virar membro do ICL, que é você tem milhares de negócios online que você tem cupons para usar, então pode fazer comprar na farmácia, na loja, comprar um liquidificador, comprar um paracetamol, comprar um não sei o que, só ali, só nesse desconto aí é capaz de você tirar a mensalidade do mês, nas comprinhas diárias que você pode fazer ali, né, pro seu mês. Então, os cursos, os livros, os filmes, o clube de descontos e vai levar o livro do Gessé para casa autografado. Gessé vai ter que contratar um clone para assinar livros. Esse livro já está caminhando para ser um best-seller, porque já está na lista dos mais vendidos nas categorias, lá onde ele foi lançado, mas logo vai chegar na lista dos mais vendidos geral do Brasil. Só que agora você vai levar para casa o livro do Gessé também. Se você fizer essa assinatura, aliás, você vira membro solidário e você dá um acesso à plataforma do CL para pessoas que não têm condições de pagar. Então a gente tem parceria com o Educafro, com o Instituto Vladimir Herzog, com o Instituto Maria da Penha. Então a gente vai pegar as pessoas que essas entidades nos indicam, jornalistas em áreas de risco no interior do Brasil, que não têm condições financeiras de estudar, mulheres que foram agredidas pelos maridos e que agora estão tentando retomar a vida, a molecada jovem da periferia que quer fazer um curso, que quer entrar na universidade, mas não está conseguindo fazer isso agora, que está na universidade, mas precisa se preparar para um exame, que precisa estudar mais uma determinada matéria. Toda essa galera é apontada para a gente pelas ONGs, que são nossas parceiras. Se você fizer a assinatura, você vai fazer a sua assinatura da sua família e você vai dar uma bolsa para uma pessoa que não tem condições de pagar para poder estudar e para mudar de vida. Então é tudo de bom. Você leva conhecimento para casa, leva conteúdo para casa, dá a chance para alguém poder estudar e leva o livro do Gessé autografado, despertaicl.com.br. Outro recado muito rápido aqui, um abraço para o pessoal de Erechim. Ontem fomos jogar um futebol lá, Jimmy. Começamos perdendo, mas depois fizemos uma virada histórica. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que estava ontem lá. A gente foi convidado, o nosso time aqui, né? Nós temos um time aqui chamado Degenerados Futebol Clube, que é só pessoal de bem, né? Só as pessoas de bem, né? Mas pessoa de bem real, né? Aquela pessoa de bem real. É só os degenerados. E aí os degenerados foram convidados pelo Lucas Faitão, que é um professor
de Erechim, super conhecido na cidade, candidato a vereador agora, nos convidou para jogar o futebol lá, para ver a plataforma política dele para as eleições, numa cidade super conservadora, onde é muito difícil você colocar alguém com ideias dissonantes na Câmara de Vereadores. E o Lucas falou, não, vem cá, vamos jogar um futebol, fazer um futebol da amizade aí nessa reta final da campanha. A gente foi para lá ontem, né? O Lucas fez um discurso, aliás, emocionante, o pai dele era professor também, ele fundou um cursinho lá pré-vestibular na cidade, emblematicamente tem a caixa onde o pai dele guardava o giz lá no cursinho. Achei maravilhoso isso, né? Você ter ali um emblema, um cara que vem de uma família de educadores, que está no meio da educação, um candidato antifascista, um cara, pô, gente boa pra caramba, todo mundo que tava lá ontem, galera com camiseta do ICL, né? Só o conhecimento liberta, o pessoal tava lá, veio tirar foto, veio elogiar, mandou um abraço pra todo mundo, pra Vivi, pro William, pra Roberta, pro Chico, pro Rodrigo, pro Edu, a galera assim muito emocionada até de estar lá. Então foi muito bonito ontem, ganhamos o jogo, que é mais importante, né, Jimmy? É mais importante, porque o cara, a pessoa fazer 100 km para perder, né? Até acho que tomei uma multa na estrada, que voltei, tava chovendo escuro pra caramba, não vi o radar lá, passei, então assim, a multa até valeu a pena porque a gente não ganhou o jogo, né? Então um abraço para todo mundo que tava lá, para os meus parceiros também, meus companheiros de time que foram junto comigo, né? O Thiago Suman, jornalista, nosso querido amigo jornalista, narrador, professor também, educador, colega lá do DCM, né? Faz várias entrevistas importantes no DCM. O Sheik, nosso outro parceiro também, o homem mais elegante e bonito que eu já vi neste país. E também o Borjão. O Borjão é um gênio da bola, Jimmy. Um dia tem que levar você pra ver o cara jogar, velho. Eu fico até constrangido. Ontem, aliás, não tinha nenhum zagueiro no time. Eu falei pro meu filho que foi a única vez que eu passei da linha de campo pra trás. Eu nunca tinha pisado naquele pedaço lá. É igual o da frente, eu não sabia, né? É igual, é a mesma coisa. Eu achei que fosse diferente ali. Pisava, doía o pé. Mas pisei. Fiquei lá atrás porque tinha que deixar o Borjão brilhar ontem, né? O Borjão joga pra caracas, velho. Meu, cara, assim, ó. É um absurdo que joga a criança. Então um abraço para todo mundo de Erechim aí e boa reta final de campanha para vocês por aí, tá bom? Vamos lá, molecada. Outubro terá chuva acima da média no sul e no sudeste. A ponta em Met, aliás, já está chovendo muito. Ontem choveu pedra, inclusive, aqui, né? Foi uma chuva absurda. Tava um calor e aí quando eu vi que ia chover, você já sabe, né? Não sei se na região de vocês é assim, mas quem mora no sul do país está acostumado, né? Se tá um calor absurdo e vem chuva, a gente sabe que não vem só chuva. Já se choveu assim em 15 minutos, acho que o que devia ter chovido no mês, para variar, alagou tudo, né? As ruas da cidade viraram a cachoeira, as bocas de lobo começaram a jogar água para cima em vez de puxar água para baixo, aquela coisa toda, né? Espero que não tenha atingido seriamente nenhuma família. A previsão do IMET aponta que o mês de outubro terá chuvas acima da média no sudeste, incluindo São Paulo, Minas e parte do Rio de Janeiro. Também deve chover em Mato Grosso do Sul e em grande parte do sul do país. O órgão federal, inclusive, emitiu um alerta de grande perigo para tempestade para quase todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, estado de atenção, se você mora em áreas de risco, é aquela coisa que eu já falei. Aliás, você está na reta final da campanha, você tem que votar em pessoas que estão preocupadas com isso, senão está jogando contra o próprio patrimônio e contra a própria vida. A gente já mostrou aqui que a imensa maioria dos candidatos pelo Brasil a prefeito, vice e vereadores não estão nem aí, não tem nem propostas para emergência climática e quando lá, muitas vezes até alguns casos que eu já tinha falado antes aqui, depois saiu matéria na imprensa, aliás, boa parte desses candidatos tem multas ambientais e tá tacando fogo no mato. Esse é o nível que a gente tem. Se você como eleitor não se importa com isso, na próxima enchente que você perder a sua casa, não reclame. Não reclame, tá? É hora de botar a mão na cabeça. Tem muita gente indecisa por aí ainda. Mostramos ontem aqui um contingente absurdo de pessoas que vai decidir no último dia. Olha, gente, eu sei que muitas vezes é desanimador participar da vida política no Brasil, né? É desanimador você ser eleitor no Brasil. Você ser cidadão no Brasil, mas não tem outra opção. Isso aí é a mesma coisa, Jimmy, sei lá, eu quis ser pai. Pô, às vezes é difícil ser pai, né? Ser mãe, é difícil. Pô, tem dia que você só queria fechar o olho e dormir o dia inteiro, mas não tem opção. Você tem um filho, tem que ir lá fazer os sucrilhos, né? O não sei o quê, tem que fazer, né? Não há opção. A democracia é nossa, o país é nosso.
Não adianta você olhar para o lado e falar, domingo, sei lá, eu cato um papel no chão lá, eu vou votar em qualquer coisa. Gente, é por isso também que a coisa vai de mal a pior. Não que esse sistema esteja funcionando, o sistema está quebrado, a gente sabe que o sistema está quebrado. O sistema está quebrado há muito tempo. Aliás, a esquerda latino-americana denuncia que o esquema está quebrado há décadas. Vem o bolsonarismo aí se achar antissistema. O sistema está quebrado há décadas. Essa democracia liberal, burguesa que a gente tem no mundo todo, ela é disfuncional. E está na mão cada vez mais do lobby, da grana, do capital, de quem manda na porra toda. Não é à toa que a gente fala tanto de Elon Musk aqui. Elon Musk é um símbolo disso. Ele está longe de ser o único. Agora, adianta pouco você também tá andando e andando para a eleição. Adianta pouco. Pega uma pessoa que você confia, que você acha que vai ter as ideias dissonantes aí, que vai fazer os debates importantes nos próximos anos. A gente está começando uma era de extremos climáticos. O que foi aqui nos últimos 3 meses? Vamos recapitular. 3 semanas de frio quase no zero, né? Sem trégua. Depois veio um calorão, velho, que parecia verão. Não tava um negócio 35 graus, 36 graus. Aí começa a chover agora e parece que a gente está no meio da Amazônia no momento de chuva. Então assim, ou chove mais do que deveria, ou está mais calor do que deveria, ou está mais frio do que deveria. E isso tudo vai causar problema. Se a gente não pensar nisso e se a gente não olhar para políticos que podem minimamente mudar o ponteiro da história ali um pouquinho que seja, a gente não vai para lugar nenhum. A gente vai pro buraco. Previsão de 37 graus de temperatura em São Paulo, pode ter o dia mais quente do ano nessa quarta-feira, não é notícia repetida. Qual é o dia mais quente do ano? Acho que é o 8º já em São Paulo, né? Banana, temperatura máxima, deixa eu ver se tem na matéria aqui. A marca foi a maior nesse mês, para dezembro, desde 1943 o calor em São Paulo. Desde 1943, quando começou a série histórica. Eu acho que é a 7ª ou 8ª vez que o Brasil bate recorde, e São Paulo em especial também. 37 graus em plena primavera. Lembrando, não estamos no verão, né? Não é janeiro. Não é janeiro. Redução do período de chuvas destrói produção de alimentos no Cerrado. Olha aqui o milho no Cerrado, como é que ficou, né? Tem muita agricultura familiar, agricultura de pequenas propriedades, agricultura de subsistência que alimenta os mercados locais, né, no Cerrado. Mas também não devia ter tanta plantação assim no Cerrado. Afinal de contas, o Cerrado é o Cerrado. O Cerrado não é uma plantação de milho, né? Então, assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. Após 5 horas no ar, avião de Lula pousa em aeroporto no México. Ontem teve um problema, o Lula foi para a posse da nova presidenta no México, foi ela que falou, é presidenta com A, ela disse ontem, aliás, no seu discurso, né? A presidenta eleita, Cláudia Sheinbaum. Cadê se eu separei a notícia aqui? Separei? Não separei? Não separou, Leandro? Não separou. Aqui, ó, é presidenta com A. É a presidenta com A no final. Cláudia Sheinbaum, ao tomar posse no México, o Lula esteve lá, na hora da decolagem teve um problema, aparentemente um problema mecânico que reportou a comunicação do governo, foi solucionada em voo, mas teve que ficar voando em círculos durante 5 horas para poder pousar. Por que é que faz isso? Porque vai ter um pouso com um problema técnico, mesmo que resolvido, você não pode correr nenhum risco, então pousa com o tanque vazio, caso tenha que fazer um pouso de barriga, aconteça alguma coisa, faísca, incêndio, você não tem as 2 asas do avião completamente entupidas de combustível. Então foi por isso, causou um susto, mas desceu tudo certo. A posse de ontem foi uma posse histórica, a primeira vez que uma mulher toma posse no México, já anunciou que dos 30 e poucos ministérios, 20 e tantos serão compostos por mulheres. Ela vem de uma esquerda que vem dominando o país, né, há um bom tempo. Aliás, a presidenta da Câmara, que passou a faixa para ela, a presidenta do Senado, é uma comunista de 90 e poucos anos, se eu não me engano. Então esse é o momento do México.
O governo fez um governo muito parecido com o governo Lula 2002, em alguns casos, reduziu drasticamente a pobreza, atacou as questões sociais, mas tem um desafio enorme, né, lá no México, como nós temos no Brasil, precarização do trabalho, uberização, o contingente gigantesco de pessoas trabalhando na informalidade, o que deixa essas pessoas muito vulneráveis socialmente, reduz a arrecadação do Estado. Então, os problemas do México são muito parecidos com os problemas de vários países pelo mundo, não por acaso, neste mundo globalizado, ainda respirando a fumaça tóxica do neoliberalismo, né? Isso tudo levou, quem diz isso não sou eu, é o FMI, tá bom? Se não gostou, vai brigar com o FMI, que foi assim um grande prócere de carregar bandeiras do neoliberalismo para lá e para cá. Um sistema que faliu, que não entregou, que prometeu e não entregou. Que dúvida, né? Ninguém imaginava isso, né? É uma extrema coincidência. Agora todo mundo que defendeu começa a dizer que também, mas faz de conta que não defendeu, né? E dá isso como se fosse inclusive um furo intelectual. Nossa, veja só, agora eu estou falando aqui, né? Meu filho, você chegou assim uns 30 anos atrasado, né? nessa conversa, tá? E chamava todo mundo que falava isso antes de comunista, de teoria da conspiração, de não sei o quê. Vocês fazem sempre a mesma coisa. Vocês fazem sempre a mesma coisa. Aqui no Brasil, então, denúncia do golpe contra Dilma. Ah, não é golpe, vocês são malucos, para vocês tudo é golpe. Aí depois, hoje, tem vários aí falando, realmente foi golpe mesmo, eu me enganei. Prisão do Lula. Leia a sentença. Leia a sentença. Onde é que você prende uma pessoa com aquela sentença do Sérgio Moro? Não, porque vocês só querem defender o PT, os comunistas, os esquerdistas. Hoje está todo mundo aí, né? Analise o seu colunista desaplaudido aí. Não, realmente a prisão do Lula realmente foi legal. Então assim, vocês deixam dar golpe, derrubar presidente, vocês deixam o presidente preso, vocês deixam o Bolsonaro ser eleito e quando a gente chama de fascista, vocês falam, para vocês tudo é fascismo, né? Então, para vocês tudo é fascismo. Vocês vão desgastar o termo fascismo. Ai, coitado do termo. A gente tinha que ficar preocupado com o termo fascismo em 2018. Não com o Brasil, não com as pessoas, não com ninguém. Com o termo. Eu quase assim, eu tava dormindo abraçado no dicionário. O dicionário tava chorando lá em casa, queria um abraço. Vocês desgastam o termo fascismo. Aí depois o pessoal, opa, né? Parece que é fascismo mesmo. Olha, o secretário de Cultura do Bolsonaro fez um pronunciamento copiando o cenário e o discurso do ministro da propaganda do Hitler. Ah, realmente acho que parece fascismo, né? Tá parecendo. Olha, vocês chegam atrasados em tudo e são um bando de desonestos intelectuais. Porque fazem de tudo para tentar destruir a reputação, inclusive de colegas jornalistas, porque vocês são os sabe-tudos, que estão com a figurinha na capa do jornalzão lá do patrãozão, então é os únicos colunistas citados nas newsletters liberais por aí, porque ninguém mais existe, né? Ninguém mais existe. Existe dois, três, só é 2, 3 colunistas do Globo, é os 2, 3 lá da Folha, é só esses. O mundo é isso. O mundo é essa caixinha, assim. Olha aqui, vocês erram em tudo, viu? Não sei se vocês sabem, mas a gente sabe. Vocês têm errado em absolutamente tudo. Tudo. Falta agora fazer a meia-culpa do neoliberalismo, né? Enfrenta um problema sério lá, Cláudia Sheinbaum, no México, que são as facções criminosas do tráfico. Ali o bicho pega mesmo. Há uma estimativa de que nas últimas décadas a guerra às drogas, que lembremos foi incutida na cabeça dos governos pelos Estados Unidos a partir da era Nixon, com mais intensidade, ou seja, causando guerra em países alheios, em outros países, estima-se que mais de 600 mil pessoas foram assassinadas. Quando a gente fala no Brasil aqui, que é perigoso também, é relevante, é uma questão social, está crescendo com infiltração mafiosa, com cooptação do Estado, que a gente fala de PCC, de Comando Vermelho, de milícias, né? Agora, o México, ele está assim 10 graus acima. 10 graus acima. Mais de 70 mil corpos localizados em fossas, em valas comuns, nos últimos anos, que sequer foram identificados. 70 mil que sequer foram identificados. Várias regiões do país dominadas por facções. Então tem um grande desafio pela frente a Cláudia Sheinbaum, né?
STF suspende condenação a cientistas que desmentiram fake news sobre diabetes. Aqui é um caso, cara, esse é um caso que é uma beleza, né? O STF suspendeu a condenação de 2 cientistas por desmentirem um nutricionista que afirmou que diabetes era causada por verme. Elas foram condenadas anteriormente por danos morais pela Justiça de São Paulo. Eu não sei o que passa na cabeça de um juiz para dar uma sentença dessa. Mesmo. Não vem me mostrar argumentação aí, porque vai até me irritar. Vai até me irritar, que eu tava feliz ontem, de que ganhei o jogo. Aliás, tive que jogar de zagueiro, já falei aqui. Tava feliz, mas tava bravo ao mesmo tempo. Nunca mais me coloquem nessa posição. E a Toffoli foi lá e suspendeu, né, os efeitos da condenação e as multas. Na sentença foi exigido que a publicação da bióloga Ana Bonassa e da farmacêutica Laura Marise fosse apagada sob pena de multa de R$100 por dia, além do cumprimento de pena de R$1.000 por danos morais. As cientistas foram processadas após expor nutricionista que espalhou fake news. A juíza Larissa Boni Valieres, da primeira vara do Juizado Especial Cível, entendeu que elas submeteram o nutricionista a uma situação de vergonha e tristeza por compartilharem o perfil público dele no Instagram. Verifica-se, pois, a ocorrência do dano moral, haja vista a situação de vergonha e tristeza que fora submetido ao autor em razão da conduta do réu em publicar sem autorização seus dados em vídeo junto à rede social de amplo alcance. O autor da desinformação vendia solução falsa contra diabetes. Segundo Ana e Laura, do canal Nunca Vi um Cientista, o perfil vendia protocolos para desparasitação como se fosse uma cura para diabetes. Olha que o meu pai tinha diabetes, tá? Aliás, foi uma das comorbidades que depois levou ao falecimento dele. Ajudou ali, né, de um certo modo e tal. Enfim, bom não era, né, no contexto que ele teve um câncer e tal. Se entenderam o caso, aí elas pegaram, essas 2 cientistas, a Ana e a Laura, pegaram o perfil dessa pessoa, desse nutricionista no Instagram, que aliás não tem o nome da pessoa aqui, do nutricionista. Temos que botar o nome aqui, ô Folha de São Paulo. Tá republicado lá no ICL, mas isso aqui é matéria da Folha, né? O cara vendia um negócio para verme, gente. Aquele remédio que a gente toma de 6 em 6 meses na farmácia, né? Para diabetes. Aí você imagina, o paciente vai lá, acredita, porque é médico, o doutor, né? Sabe tudo. Médico no Brasil sabe tudo. Eu achava que jornalista sabia tudo no Brasil, mas não, a médico sabe mais que jornalista ainda. Sabe tudo mesmo. E aí a pessoa para de tomar um medicamento para diabetes. E eventualmente perde uma perna, um braço, morre. Elas foram lá e publicaram no Instagram delas, no canal delas, informações que estavam no Instagram do tal nutricionista públicas. Segundo a juíza, isso causou tristeza. Tristeza, uma profunda tristeza. Olha, a doutora Larissa Boni Valieres, juíza da primeira vara do Juizado Especial Cível, o que eu sinto em relação à sua decisão não é tristeza. Eu só não vou falar aqui porque são 7h30 da manhã, horário de Brasília, e pode ter criança assistindo. Né? Estou falando da sua decisão e não da senhora e da sua pessoa. Estou falando da sua decisão, a qual a senhora proferiu sentada em uma cadeira que lhe foi conferida pela sociedade civil, que somos nós, que pagamos o seu salário. Vamos colocar coisa aqui, né? Nós, sociedade civil, criamos uma vara, nesta vara criamos uma vaga, a senhora fez um concurso que nós criamos, nós. A senhora passou nesta prova e assumiu este cargo. Então a senhora trabalha para a sociedade civil e eu, como cidadão, tenho o direito de achar a sua decisão estapafúrdia para ficar aqui em termos, para deixar a quarta-feira mais feliz também, né? Para a gente não ficar tão indignado, né? Parabéns para o Dias Toffoli que suspendeu, espero que derrube dessa decisão, né? Não é mole, né? Ministério da Fazenda autoriza 199 marcas de bets no país. Aqui no Ministério Notícias nós publicamos a lista das empresas de aposta, de tigrinho, de aviãozinho, de roubo de dinheirinho, de evasão de divisazinha, de lavagem de dinheirinho, de venda de aviãozinho, de Gustavo Liminha.
Tá tudo publicado aqui. Por que que é importante? Porque muita gente que nos assiste agora, infelizmente, eu diria, eu gostaria que você não fizesse isso, mas tudo bem. Cada um é senhor do seu destino em alguma medida, né? Em algumas decisões, outras não. Outras a vida empurra, né? Você pode ver a lista das que estão autorizadas. Por que é que isso é importante? Presta atenção no que eu vou falar agora. Para tudo que você estiver fazendo, vou até levantar, que é importante. Para tudo que você estiver fazendo, que eu vou falar uma coisa importante olhando para a câmera. Jimmy, estamos enquadrados? Estou enquadrado. Posso andar um pouco mais para frente para ficar mais pertinho assim aqui, né? Olha aqui, ó. São quase 200 que estão autorizadas, tá? As que não estão autorizadas entram automaticamente em um limbo legal, por que não dizer de ilegalidade. Qual o problema? Se você tem dinheiro aí nessas bets que agora serão ilegais, dinheiro que você colocou do seu dinheiro, ou que eventualmente por um golpe do destino você conseguiu ganhar um dinheirinho ali, abra o aplicativo agora e faça o saque de tudo o que você puder. Porque vocês têm certeza que já tem bet por aí bloqueando o saque. Certeza. Certeza. Eu sei, Jimmy? Não, eu não sei. Eu fui olhar? Não, eu não fui olhar. Mas eu tenho certeza? Ah, mas eu tenho a certeza que já tem bet picareta bloqueando o saque. Para ficar com o seu dinheiro. Atenção, outra coisa importante. Há que se discutir, inclusive, ministro Haddad, o nosso querido Vadi Damu, da Senacom, né, da Secretaria que defende os consumidores no Brasil. Várias dessas bets têm uma exigência de saldo mínimo para retirada. É preciso que o governo vá para cima delas com uma portaria, uma não sei o quê, eu não sei o que vocês podem fazer por aí, para derrubar esse negócio de valor mínimo. Porque se o cara tem dinheiro lá e a bet agora tá ilegal, não tem nada de valor mínimo. A pessoa pode entrar lá e sacar tudo, o dinheiro é dela. O dinheiro é dela. Então faça uma corrida para sacar o dinheiro da mão dessa gente, porque essa galera vai sumir. Vai sumir. A gente viu com os picaretas das bitcoins no Brasil. Dá 2 minutos, os caras derrubam, você não consegue mais acessar o app, não entra o login, aí você liga lá e fala, não, a gente estava reformulando, problemas técnicos, não, amanhã volta. É mentira. É mentira. Se você, por acaso, conseguiu contato com a sua bet, a pessoa, não, estou conseguindo sacar aqui. Não, mas é porque nós estamos atualizando o sistema, não sei o que. É mentira. As pessoas estão mentindo para você. Você entra em contato com Secretaria de Defesa de Consumidor, com Serasa, com o Ministério Público, faça denúncia. Você pode ir lá no Ministério Público com a barriga no balcão e protocolar uma denúncia. Sabia? Enquanto consumidor. Pode fazer isso. Pega um amigo advogado, junta mais pessoas que têm dinheiro na mesa bet. Assim, ó, é pau nos caras. Tô falando sério mesmo aqui, senão você vai perder o seu dinheiro. Escuta o que eu tô falando. Essa gente vai sumir. Sumir. Tá? Então corre lá para tirar e governo, vamos tomar uma atitude em relação a isso aí, porque tem esse negócio do saque mínimo aí, hein? Não pode ter saque mínimo. Pode ter saque mínimo. Né? O negócio tá ilegal, então as pessoas têm que ter o direito a sacar tudo. Quais são as regras da plataforma? Dane-se regra da plataforma. Tem algum capítulo da Constituição brasileira que tem regra de plataforma de bet com sede em Curaçao? Com laranja operando no Brasil? Dane-se vocês todos. Dane-se. Tá bom? Então corre lá, faz isso agora, hoje, não esquece. E depois vem me agradecer aqui, porque você não ia perder dinheiro. Eu não estava ligado nisso não, né? Tá bom? Bet que patrocina o Corinthians e mais 3 clubes da Série A não está na lista do governo e fica ilegal. Patrocínio está nas camisetas do Grêmio, do Atlético Paranaense e do Bahia, além de clubes da Série C e D. A Esportes da Sorte, que é uma dessas, né, que inclusive patrocina o Grêmio, e a Reals procuram o governo e acreditam que é um erro. Elas acreditam que elas deveriam estar na lista. De todo modo, eu falei sobre isso essa semana. Quem acompanha o programa viu. A hora que começar a apertar o pescoço dessas empresas com regulação, que é como acontece com qualquer setor da economia, né? Ou você pode ficar minerando minério de ferro no quintal da sua casa. Não pode por quê? Porque o setor é regulado
Porque há regras para você fazer mineração. Há regras para furar posto de petróleo. Jimmy, podemos furar um posto de petróleo na garagem do prédio aqui, Jimmy? Não podemos, né? Até onde me resulta, né? Não podemos. Por quê? Porque há regras. Agora, tem setor que não gosta de regra. Aliás, nenhum gosta, né? Se dependesse, né? Deixa o mercado me levar, né? A hora que começar a apertar, vai ter clube de futebol quebrando, hein? Vocês prestem atenção nisso aí. O holandês agora não veio pro Corinthians pago por bet? O Depay aquele, foi bet que pagou, né? Foi bet. E aí, esses contratos todos aí? Naming rights, salário de jogador, parceria com o empresário. Vai dar problema isso aí, gente. Vai dar problema. Isso aí era um trem que estava vindo, e estava vindo, e estava vindo, e o carro estava estacionado no meio do trilho do trem, e não é que ele não estava pegando igual no filme que fica lá, né, pra tentar pegar, não. Era só ligar e sair. Ninguém quis ligar e sair. Muita gente levou dinheiro com esse negócio aí, hein? E sim, tô falando de corrupção, de gente metendo a mão na grana. Gente metendo a mão na grana. Nos clubes e fora. Nesses contratos. Ah, negocia aqui e venho por fora lá. Negocia aqui e venho por fora. Mas vocês não têm mais... Olha, mas não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. E vai aparecer. Esperem que vai aparecer. Pode demorar, mas vai aparecer. TVE da Bahia veta propaganda de bets durante a transmissão de jogos de futebol. Vejam que não depende de lei, de PL, de MP, de regulação, de Ministério da Fazenda, nada. É só a emissora decidir não fazer. Será que as emissoras do Brasil comerciais decidirão não fazer? Claro que não, porque elas são sócias das bets. Elas estão montando bets, elas ganham dinheiro com bets. 600 milhões de reais só para a Globo nos últimos tempos. Né? E aí abarca tudo. E vamos falar também dos queridinhos, a Cazé TV, a não sei o que, todo mundo. Né? Cazé TV, ixi, vai também. Entra. Né? Vini Júnior, vamos falar de todo mundo? Vamos falar de todo mundo. Legal o Vini Júnior? Legal, joga pra caramba, joga pra caramba. Importante resistência como pessoa humana na luta antirracista, praticamente sozinho, sofrendo todas as barbaridades que sofre. Sofre, ponto. Obrigado, Vini Júnior, um abraço pra você, tá fazendo propaganda de bet. Né? Não tem essa aqui de, o herói, esse aqui a gente não toca. É isso aí mesmo, Vini Júnior, um dos caras que mais influencia crianças no Brasil hoje. O meu moleque joga FIFA, fica jogando lá porque ele quer jogar com o Vini Júnior. Quando eu viajei no ano passado, ele pediu a camisa do Real Madrid do Vini Júnior. Tem 6 anos. É o espelho dele. Passa o dia com a bola no pé, de um lado para o outro. Ele quer ser o Vini Júnior. E aí tá lá o cara fazendo propaganda num negócio que, convenhamos, não parece nada instrutivo, né? Um atleta global, multimilionário, que pode escolher patrocínio. Mas vai ganhar um pouco menos, porque as bets são as que é verdade, a bet é o que mais paga. A bet chega lá e paga 3 vezes o que os outros estão pagando. Me diga, Jimmy, será que o Vini Júnior precisa de 3 vezes o dinheiro que ele já tem hoje? Não precisa, né? Acho que não, né? Não tem nada no mundo que o cara não possa comprar, né? Não imagino que tenha. Não, mas eu quero comprar o Sorro em Nova York inteiro, o bairro. Bom, daí não dá pra comprar um bairro inteiro em Nova York. Então tá bom, então vamos pegar o dinheiro das bets que a gente quer comprar. O problema do dinheiro é que depois que a pessoa acha que tem dinheiro pra comprar o Sorro, ela quer comprar o Queens também. Daí ela quer comprar também o Central Park. E isso nunca acaba. Parabéns pro pessoal da TVE lá da Bahia. Empresa de mídia decide vetar anúncios de bets em suas plataformas. Outra empresa aqui, a empresa chamada Mood Wellness Media, que é essas empresas que fazem essa propaganda outdoor, né? Em aeroportos, em autoestradas, essas telas que ficam passando propaganda aí que a gente vê por aí. É um mercado enorme isso no Brasil, né? Um mercado muito grande. E uma das maiores empresas também decidiu, não tem mais propaganda de bet nesses espaços. Olha, o senhor Elon Musk arregou, né? Vamos falar real aqui? Falar real? Tem toda a complexidade da história que não é tão simples assim, né? Eu particularmente acho que o Elon Musk conseguiu várias vitórias em cima da democracia brasileira, com essa história do Twitter, nos últimos tempos, várias vitórias. Quem derrubou a última possibilidade de ter regulação de redes sociais no Brasil com o PL 2630 foi o Elon Musk, quando publicou aquela pataquada com aquele jornalista norte-americano vagabundo chamado Michael Schellenberg, um bandido, um cretino, um corrupto,
Um vagabundo, é isso que esse cara é. E não gostou, Michael Schellenberg vem me processar no Brasil também, tá? Jimmy, tem coisa que dá pra falar, tem coisa que não dá, né? Tá bom? Tá bom? Come to Brasil, como é que é o meme aquele? Come to Brasil. Beyoncé. Vem Beyoncé. Né? Derrubou. Causou um dano de imagem muito grande no STF, desconfiança da população, ajudou a levar gente pra rua pro Bolsonaro, deu uma pauta pra extrema-direita, causou vitimismo num monte de bandido aí que, ai, minha liberdade de expressão, o cara tava vazando dado de delegado da Polícia Federal no Twitter. Liberdade de expressão. Ou até demais, né? Assim, mas é muita liberdade de expressão, né, gente? É tanta que até é crime. Pela lei brasileira, inclusive. Sem precisar de nenhum tipo de novo tipo de tipo penal. E agora que fez toda essa quinzumba, sentiu apertar um pouco o calo ali, com negociações de bastidores também, eu já falei 1000 vezes aqui, o Elon Musk não tá nem aí pro Twitter. No sentido financeiro. E o Twitter começou a dar prejuízo com o Elon Musk. As pessoas insistem em falar essa bobagem, gente. Não interessa pro Elon Musk, gente. A operação do Twitter na mão do Elon Musk é um centavo, aquela moeda colada no chão que alguém pisou em cima de um chiclete. O Twitter é uma arma política comprada pelo Musk para fazer vagabundagem em países estrangeiros. E o Brasil é um laboratório dessa vagabundagem. Agora que já fez a vagabundagem, aparentemente vai pagar as multas e vai pedir para o Alexandre de Moraes liberar o Twitter no Brasil de novo. Tá? Eu já vou dizer aqui, cada um faz o que quiser. Eu vou passar a usar o Twitter única e exclusivamente para divulgar as coisas que a gente faz aqui no ICL, o meu trabalho, né? Levar para as minhas coisas, para a minha newsletter, para o nosso programa aqui, para o ICL e para falar mal do Elon Musk. Só. Eu não volto mais a usar Twitter, até porque a minha vida melhorou 4000%. Muito obrigado, Alexandre de Moraes. Tô gastando, até o meu celular falou que eu tô gastando 30 e poucos por cento menos tempo na internet. Que era tudo Twitter ali. Então não obrigado. Tá bom? Não obrigado. Agora vejam como esse Elon Musk é um patife, um cretino. Tudo isso que ele está fazendo agora, apontar uma pessoa responsável no Brasil, que aliás é uma advogada de toda obscura, né? Ninguém sabe quem é, não tem carreira em lugar nenhum. E assim, gente, não tem problema você ser desconhecido, não ter carreira, não sei o quê. Todo mundo no começo da vida é desconhecido, não tem carreira. Normal. Né? Tá começando. Aí você vai lá, pá. Mas não é comum que uma das redes sociais mais conhecidas do mundo coloque a sua administração e representação legal no Brasil na mão de um Zé Ninguém. Então vocês esperem, porque esses programas ficam gravados, às vezes graças a Deus, às vezes ai meu Deus, né, Jimmy? Porque às vezes eu falo umas coisas aqui que no outro dia não se mostra muito, né, correta, mas tudo bem, faz parte. Vocês escrevam. Vai dar problema de novo. Mas não tenho dúvida que vai dar problema de novo. Agora apresentou a documentação, diz que o Xandão liberou as contas lá para pagar as multas, tem um monte de treta para resolver, bloqueou vários perfis que tinham sido pedidos para bloquear antes. Por quê? Porque vários desses perfis estavam divulgando informações privadas da vida dos delegados federais que investigam o Bolsonaro no caso das joias. Não tem absolutamente nada a ver com crime de opinião, não seja idiota. Não compre argumento idiota. Perfis como aquele outro vagabundo, daquele Alan dos Santos, divulgando e telefonando para a casa do ministro para fazer ameaças. Isso, olha, se o Alan dos Santos fizesse o que ele fez no Brasil, no Twitter e por telefone, com os dados da vida pessoal do Alexandre de Moraes, o ministro da Suprema Corte, se ele fizesse isso nos Estados Unidos, o debate não ia ser se ele pode postar e está dentro da liberdade de expressão ou não. Em 35 minutos ia ter um agente do FBI enfiando o pé na porta da casa dele. Vocês não tenham dúvida disso.
Eu vou fazer aqui um desafio, Alan dos Santos, aqui é pro meu TCC. Vamos fazer um teste aqui? Você mora nos Estados Unidos, não mora, Alan dos Santos? Não mora nos Estados Unidos? Vaza o telefone privado do ministro da Suprema Corte no seu Twitter agora. Quero ver, dos Estados Unidos. Vai, vamos ver o que acontece. Vai lá, agora. Não é liberdade de expressão? Você não está na terra da super liberdade de expressão? Super. Acima de tudo. Acima de todos. Alan dos Santos, ligue agora para a casa de um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos fazendo ameaças como o senhor fez com o Alexandre de Moraes. Isso está no inquérito. Investigação da Polícia Federal. Não sei o que estou falando, não sei o que acho. Alan dos Santos, publique nas redes sociais informações sensíveis sobre o ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, incluindo endereço e telefone, e instigue as pessoas a ligar para a casa dele. Agora, faça isso agora. Você não é o cara bem macho? Em 30 minutos, Jimmy, ele está algemado com as mãos nas costas, com a bochecha na calçada. 30. Não vai demorar mais do que isso. Vai para a cadeia e vai ser expulso do país, para nunca mais pisar lá. Essa gente engana bem, né? Vocês são bons de enganar, né? Vocês, assim, têm a lábia, né? Para tomar dinheiro dos outros, para fazer bagunça, né? Vocês são bons nisso, né? Picareta costuma ser bom nessas coisas. Se não fosse, não seria picareta. Picareta profissional, né? Vai lá, Alanzinho. Liberdade de expressão, meu filho. Publica o telefone do ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Vai. Liga para a casa dele. Repetidas vezes, como o senhor fez. Segundo a Polícia Federal. Coloca em grupo de zap o telefone do ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos e manda as pessoas ligarem para lá. Publica o endereço do ministro e dos vizinhos, como os senhores fizeram nos seus grupos de Telegram. Vamos, vai, força, coragem. Coragem, meus amigos. Olha, gente, a coisa escalou, né? Todo dia escala, né? Mas assim, o Irã ontem fez uma ofensiva militar aérea no território israelense, né? O Irã não faz fronteira com Israel, lembrando. Os mísseis passaram por cima do território da Jordânia, viajaram mais de 1.000 quilômetros, o que é uma viagem de mais ou menos 10 minutos, e cerca de 200 mísseis atingiram Israel, o território que Israel disse que é o território de Israel, mas muito daquele território ali foi roubado, né? Então vamos falar assim, território de Israel, entre aspas, tá? O tal do escudo antimísseis lá de Israel, não conseguiu segurar. Israel falou que o escudo derrubou quase todos. Isso é mentira, a gente consegue ver nas imagens. A gente tem as imagens aí, né, Jimmy? A gente consegue ver nas imagens, dá pra ver claramente nas imagens que não conseguiu derrubar quase todos. Vários caíram em solo, inclusive em áreas urbanas. E isso é uma resposta, claro, do Irã em relação ao assassinato de quase toda a cúpula do Hezbollah no Líbano. Lembrando que o Hezbollah nasce de uma invasão de Israel ao Líbano, tem uma reação. Então o Hezbollah, no seu nascimento, é sim, e você não precisa gostar, porque quem não gosta vai estar errado. A mesma coisa que estava errado quanto o impeachment da Dilma, do fascismo do Bolsonaro. Vocês estão sempre errados. Vocês já notaram que vocês estão sempre errados? Então ouça o meu conselho aqui. Ouça o meu conselho. Tenta estar errado por menos tempo, tá? O Hezbollah é um movimento de resistência. Isso quem diz é a história. Tá bom? Quem diz é a história. Mas a gente sabe, né? Assim, para os Estados Unidos, para a OTAN e para os seus aliados, se usa turbante é terrorista. Se usa terno como o Netanyahu, daí não. Daí é o quê? É estadista. É premier. Tá só se defendendo. Né? Se a gente botar um turbante na cabeça, acho que o jeito da gente prender o Netanyahu é botar um turbante na cabeça dele, vai ser preso na hora. Então os mísseis, vários caíram em solo, tá aí os vídeos para comprovar. Terreno desconhecido, mas eu falei sobre isso ontem, né? O Irã está num momento muito complicado. O Irã, ele tem esses grupos que ele financia, treina e arma. Né? Isso não é novidade para ninguém, o Hezbollah é um deles.
Mas uma guerra direta do Irã contra Israel é uma coisa já num outro nível, né? Então essa é uma guerra fria, quente, morna, escaldante, tudo ali, que é um pouco terceirizado nos grupos, né? O Hamas um deles, o Hezbollah é outro, os Houthis também são, os Houthis, né? São outros grupos e tal. Só que assim, gente, eu até vi ontem, antes de dormir, na Globo News tinha um gráfico mostrando o tamanho dos exércitos, né? O exército do Irã tem 400 mil homens, o do Israel tem 150 mil homens e tal, não sei o quê, é tantos tanques, é tanto não sei o quê, é tanto não sei o quê, e parece assim que são coisas equivalentes, né? E se você olha no mapa também, o Irã é um negócio desse tamanho assim, é um grande produtor de petróleo, é uma economia grande, né? E tal, não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Por tudo que a gente sabe e por tudo que a gente lê dos melhores articulistas e professores de relações internacionais do mundo, que são publicados na imprensa de vários países. Eu tenho esse hábito de fazer isso também, de ler opiniões de pessoas de nacionalidades diferentes, para você entender mais ou menos como é que tá rolando a coisa. O Irã não tem a menor chance de uma guerra contra Israel, tá, gente? Mas não tem mesmo. É claro, não vai ser como foi Gaza, que os caras vão entrar, massacrar, até porque, de novo, não faz fronteira. Se Israel quisesse fazer uma incursão com infantaria, teria que passar pelo território de outros países, teria que fazer um deslocamento grande, por exemplo, de tanques. Israel tem mais de 2 mil tanques, vai fazer deslocamento de tanque. Para entrar, vocês viram como Israel entra, né? Entra com um tanque. Entrou em Gaza, está entrando no Líbano agora. Teria que passar lá pelo território da Jordânia, não conseguiria passar pelo território da Síria, imagine e tal. Você tem que fazer um deslocamento que daria tempo do Irã, que tem mais de 3 mil mísseis e drones altamente avançados que lançam mísseis também. E nesse caminho de 1.200 quilômetros poderiam ir arrebentando e dizimando, né? Os tanques, por exemplo. Então não é simples, mas se Israel decidir começar a mandar míssil, drone, caças, que são os mais avançados do mundo, fornecidos pelos Estados Unidos, infiltração de inteligência. Ontem pegaram o Ayatollah lá no Irã e esconderam ele. Há informações de infiltração grande dentro da inteligência do Irã por parte de Israel. Vamos lembrar que no ano passado, esse ano, quando faleceu o presidente, o premier de Israel, né? Naquele acidente aéreo de helicóptero, um dos líderes do Hamas, que estava na época, se não me engano, no Catar, que é um pouco um território neutro dessa disputa ali, por várias coisas que não vai ter tempo de explicar agora aqui, ele foi pro velório, se não me engano. Foi para algum evento político no Irã. E meteram uma bomba na janela do quarto dele, num dos prédios em tese mais seguros do Irã, no coração do governo iraniano. Então, é um momento de muita fragilidade do Irã. Pelo que eu li ontem na imprensa, no geral, analistas, essa resposta do Irã, ela responde a uma pressão interna também, da política interna, que tem a ver com as eleições também lá no Irã, o candidato derrotado, que é um cara muito radical, muito mais extremista nesse sentido do conflito bélico, tem um movimento que está pressionando, a gente está vendo as pessoas nas ruas também e tal, pressionando por uma resposta. Então foi uma resposta muito mais uma política interna do Irã, do tipo assim, não, olha aqui, ninguém vai mexer com a gente não, né? Vamos mandar 200 mísseis para lá e dá a impressão de que não é bem assim. Não parece que há interesse de um conflito direto entre os dois países. Não há interesse dos Estados Unidos nesse momento. Não há, tá? Não há interesse da China nesse momento também. Não há. A China compra quase todo o petróleo do Irã porque o Irã está sob embargo. Então a China não quer ver preço de petróleo, porque se o Irã entra em guerra, o preço de petróleo vai aumentar. Se o Irã entra em guerra e Israel faz o que os Estados Unidos fizeram no Iraque, nos anos 90, lembra que os Estados Unidos fizeram no Iraque? A primeira coisa que fez é bombardear poços de petróleo, porque é dali que vem o dinheiro. Então você mata a galinha dos ovos de ouro. Se acontece isso no Irã, a China tem um problema de petróleo. Não vai ficar sem petróleo, claro, vai comprar petróleo no mundo, mas ali o Irã é um importante fornecedor para a China. A recuperação econômica que a China tanto deseja agora, que está tentando fazer força, né, com muita grana para fazer uma recuperação econômica, para jogar a economia para cima de novo, tem uma chance grande de ir para o buraco. Então tem uma série de coisas aí, tem aqueles acordos que foram feitos nos últimos anos, que deu uma parada depois da invasão
de Israel lá na faixa de Gaza, os tais dos acordos de Abraão, que são acordos de conversas diplomáticas muito intensos entre vários países árabes ali, as casas reais, né? Arábia Saudita, todo mundo ali, com Israel, né? Que é parte da galera da Liga Árabe fazendo acordos com Israel, acordos que seriam históricos ali na região. Então, pouquíssimos interesses até agora apontam para que haja apoio, mesmo que por baixo dos panos, a um conflito. A questão é, para terminar o programa, quem segura o carniceiro Netanyahu e seu governo? Esse é o problema. A ONU não segura. A ONU, aliás, vai fazer reunião de emergência hoje, não sei o quê. Israel já ameaçou responder o Irã, é claro, né? O Irã diz que concluiu os ataques, é aquilo que eu estou falando para vocês. Não, a gente só mandou ali e tal, só para mostrar para nossa galera que a gente tem a manha, mas tá, não... E o Conselho de Segurança da ONU vai fazer uma reunião emergencial sobre o Oriente Médio. O Conselho de Segurança da ONU, ó, presta para nada. Não vai acontecer nada. Tribunal Penal Internacional, não vai acontecer nada. Mesmo os Estados Unidos, mesmo se o Biden falasse que não é para Israel fazer nada, que não é o caso, que já deu apoio. Mas mesmo se dissesse, Israel hoje já é um país muito mais independente militarmente e tecnologicamente dos Estados Unidos do que era no passado. É muito mais senhor de si e tem um terrorista no comando do país chamado Benjamin Netanyahu, que é um terrorista. O Netanyahu é um terrorista, é o pior tipo de terrorista porque é um terrorista que usa o aparato do Estado para matar civis em vários países pelo mundo. Então nós não sabemos o que pode acontecer por causa disso. Tá? Tá aí mais ou menos o contexto, tá mais ou menos explicado, não dá tempo de explicar tudo, mas é isso. Ó, o programa tá acabando, vai começar agora o Isso é Notícias. Primeira edição, não esqueça de assistir o replay da aula do GCE, hein? Só hoje, último dia, para levar o livro autografado do GCE, o mais novo livro do GCE, O Pobre de Direita, onde ele disseca esse Brasil para a gente entender muitas vezes por que é que o opressor acaba votando e abraçando o oprimido. Hoje, você acessa lá despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, vai rever a aula que foi dada no domingo de graça, então acessa ali e vê a aula de graça. No final, tem lá a manha para fazer a assinatura do ICL, acessar os nossos cursos, a nossa biblioteca, os nossos documentários, o nosso clube de desconto, dar uma bolsa para quem não tem condição de estudar e levar para casa o livro físico, autografado, livrão bonitão, editado do GCE na sua casa, tá bom? Obrigado, Jimmy. Amanhã estaremos de volta. Um beijo para todo mundo. Tchau. O lançamento do livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita, foi um estouro. Dezenas de milhares de pessoas assistindo, interagindo, e ele jogando luz num assunto que é muito comentado, muitas vezes até cheio de preconceito e pouco compreendido, né? As pessoas saíram da aula assim maravilhadas com a capacidade do Gessé de explicar esse tema que é tão importante, principalmente por causa do momento que a gente está vivendo, do momento político. As eleições estão aí, né? Batendo a porta. Se você não assistiu a aula, a notícia boa é que a gente liberou o replay por pouco tempo, até porque a gente acha que é muito importante as pessoas assistirem por causa desse momento político. No final da aula, a gente preparou uns presentes também para toda a turma que ainda não faz parte da comunidade ICL e quer fazer parte. E isso está valendo para você que assistiu o replay também. Você vai curtir. Um abraço e boa aula.